Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional de hoje, Mateus capítulo 11 e 12. Mateus capítulo 11, Jesus prega em algumas cidades, Jesus está passando por aquela localização toda ali, toda aquela região e anunciando o reino. Verso 2: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? É interessante essa parte, porque João Batista é um homem de fé, e agora ele está ali preso, e a dúvida bate no coração dele. Ele chama os seus discípulos e fala: olha, vão até lá, até Jesus, e pergunta se é ele mesmo o Cristo, né? Ou se a gente vai esperar outro. Veja que por algum momento ele ficou em dúvida ali. Os discípulos de João vão até lá e Jesus responde assim. Jesus não fala nem que sim ou que não. Jesus manda a seguinte resposta para João, verso 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Com essas palavras, Jesus manda dizer para João o seguinte: olha, todas as profecias a respeito do Cristo estão se cumprindo em mim. Ou seja, Jesus manda que seja mostrado a ele as provas de que ele era o Cristo. Os milagres de Jesus, entenda isso, os milagres de Jesus eram principalmente para comprovar que ele era o Cristo prometido no Antigo Testamento. Jesus passa então a dar testemunho a respeito de João Batista. Verso 11, ele diz assim: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus admite que João Batista é o maior de todos os profetas de todos os tempos, mas veja, o verso 13 ele diz que todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. E quando ele diz que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, ele está aqui apontando para a nova aliança. Entenda, em todo o Antigo Testamento nós temos um ministério profético. Deus levantava profetas, né, e usava eles. Então nós temos aí Elias, Eliseus, Isaías, Jeremias, Oséias, Obadias, etc, etc. Todos os profetas, né, estavam num período do ministério profético. Deus falava com eles, eles iam até as pessoas, chegavam lá, assim diz o Senhor, e repetia o que Deus mandou dizer. Então esse período profético se encerra com João Batista, né? Jesus fala, guarda esse texto, Mateus capítulo 11, verso 13. Todos os profetas e a lei profetizaram até João, certo? A partir daí nós temos um novo período, o período da graça, que se inicia no Novo Testamento com Jesus Cristo. Então não vivemos mais período profético. Deus não levanta profetas como no Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus deixa claro, a Bíblia deixa claro que aquele ministério profético acabou com João Batista.
Então, todo o menor é maior porque agora estamos na época da graça e o ministério da graça é a concretização de tudo o que o Antigo Testamento já simbolizava, já apontava. A partir do verso 20, Jesus começa a falar das cidades impenitentes. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, né? Porque se na cidade de vocês tivessem sido feitos sinais, os milagres que se operaram lá em Tiro, em Sidom, em Sodoma, eles teriam se arrependido. Então Jesus fala, olha, essas cidades, esse povo dessa geração é muito duro de coração. Até as piores cidades do passado, como Sodoma e Gomorra, como Tiro e Sidom, todas elas, se tivesse visto o que vocês estão vendo, elas teriam se arrependido. E entramos então no famoso texto, né, do Vinde a mim, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, queridos, esse texto é fantástico, né? Já preguei várias vezes, já fiz estudos, é um texto riquíssimo. Vinde a mim, é o chamado de Jesus. Não é um convite simplesmente como alguém que convida, olha, vem aqui em casa tomar um café, pode chamar que eu vou, tá? Não é um convite simples assim. O vinde a mim que Jesus coloca aqui é no sentido de que somente nele acharemos o descanso para nossa alma. Somente nele acharemos a salvação, somente nele. Então, é a obrigação nossa de ir, se desejamos e se temos sido convocados por ele, devemos fazer isso. E eu digo para você, meu querido, olha, verso 30, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Muitas pessoas não têm coragem de falar, mas no fundo acham pesado essa vida cristã. Ah, não pode isso, não pode aquilo outro, tem que fazer assim, assim, assim. Acham difícil, sabe? A vida com Jesus não é difícil, não. O fardo é leve, o jugo é suave. A vida com Deus é muito boa. Difícil é a vida sem Jesus. Difícil é a vida do pecado, que vai levar para o inferno, para o sofrimento eterno. E isso é difícil. Muito difícil mesmo. Bom, Jesus prossegue aqui, né? O texto nos prossegue. Verso 22 diz que trouxeram a ele um endemoniado cego e mudo. Ele o cura. Quando Jesus cura essa pessoa, essa que estava endemoniado, estava cego e mudo, os fariseus acusam ele, olha só, verso 24, de que ele estava expelindo o demônio pelo poder de Beelzebu, que é o maioral dos demônios. Esse nome Beelzebu, né, pai das moscas, é um título atribuído ao diabo, o maioral dos demônios. Então, eles estão acusando Jesus de fazer aquelas curas, milagres, pelo poder do diabo. Sabe, Jesus explica, Jesus
demonstra que não é dessa forma. E chega no verso 31, Jesus fala assim, olha, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Essa blasfêmia contra o Espírito Santo, né, nesse contexto aqui, tem a ver com atribuir o poder de Deus a Satanás. Jesus está curando, Jesus está fazendo bem e eles estavam dizendo que isso era obra do diabo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é denegrir o Espírito de Deus, o poder de Deus, aquilo que o Senhor faz. Por isso, meus irmãos, eu deixo aqui uma palavra de advertência para você. Muito cuidado, né? Não julgueis para não ser julgado. A gente vê muita coisa estranha acontecendo, mas cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Muito cuidado para não sair falando. Eu vejo aí nas redes sociais gente falando mal de crente, falando mal de pastor, falando mal de igreja. É verdade que tem muita coisa errada, que tem muita coisa ruim, sabe? Mas toma cuidado, não vai por esse lado aí não, evita isso, evita isso. Certa vez os discípulos, eu vou chegar nesse texto mais para frente, mas só para estar no contexto aqui, os discípulos chegaram para Jesus e falaram, mestre, olha, tem uns camaradas ali que eles estão fazendo umas coisas ali no teu nome, e eles não são dos nossos não. Só quer que a gente ora pedindo que caia fogo do céu para matar eles? Olha só, Jesus falando, não, deixa eles, porque quem não é contra mim, é por mim. Então, quem há de julgar essas coisas é Deus e não nós, tá bom? Verso 33, eu amo esse versículo, gente. Eu uso ele constantemente, eu me refiro a ele nas minhas pregações, nos meus estudos, constantemente. Guarda aí. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Fantástico, fantástico essa palavra. Pelo fruto se conhece a árvore. Sabe, pelo seu testemunho as pessoas vão conhecer quem você é. Você quer saber se uma pessoa é de Deus ou não? Olha o testemunho dela. Tem muita gente aí que está dando uma de santão aí, porque isso, porque aquilo. Você vai ver o testemunho, está tudo errado. Fazendo coisa errada, nome sujo na praça, mentindo, fazendo coisas que não deve. Como assim? A árvore boa produz fruto bom. Então, testemunho, queridos, tá certo? Verso 38, os escribas e fariseus chegam para Jesus e falam, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Eles querem ver um sinal para tentar pressionar Jesus. E ele fala assim, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Eu estou citando isso aqui porque é muito relevante. Muitas pessoas ficam pedindo sinais para Deus. Senhor, se o Senhor existe mesmo, então o Senhor me cura dessa doença. Senhor, se o Senhor existe mesmo, o Senhor faz tal coisa. Senhor, se o Senhor me ama mesmo, o Senhor me dá tal coisa. Me dê tal coisa.
fica pedindo sinal. Senhor, me dá um sinal. Senhor, me dá uma prova. Senhor, me dá isso. Senhor, mostra aquilo. Senhor, faz aquilo outro. Presta atenção. Deus não está fazendo show. Jesus não tem que te provar mais nada, meu irmão, minha irmã. A maior prova ele já deu. Foi a prova de amor naquela cruz do Calvário. Pronto. Isso é suficiente. A graça dele te basta. Muito cuidado para não sair pedindo sinais, porque de repente você pode estar caindo no mesmo erro aqui dos escribas e fariseus. O justo viverá pela fé. Você quer provas da existência de Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e vai orar, tá? Mas não fica tentando ao Senhor, não, tá bom? Nós vamos parar por aqui e depois a gente continua. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o Senhor. Muito obrigado por tua palavra. Quantas lições podemos tirar? Abençoa a cada um que ouvir esse devocional. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até mais.